Mobilização na Europa em mais um embate com Donald Trump. Os membros da União Europeia estão reunidos hoje para um encontro de emergência depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar ontem tarifas contra os países contrários à compra da Groenlândia. Embaixadores estão discutindo uma resposta à ameaça de Trump de aplicar mais 10% de tarifas à União Europeia a partir do dia 1º de fevereiro. De acordo com Trump, a taxa será cobrada se a Dinamarca não retribuir o favor de anos entregando a área da Groenlândia. As tarifas, inclusive, de acordo com Trump, aumentariam para 25% em junho se nenhuma resolução fosse encontrada, de acordo com o presidente. Temos uma série de destaques em torno desse assunto. A gente lembra que a Groenlândia é um território que é autônomo, que faz parte do reino da Dinamarca, e o presidente dos Estados Unidos vem, então, insistindo já há um tempo que os Estados Unidos precisam do território, trazendo discussões em torno de segurança interna, também de explorações por lá, e ele que não descartou a possibilidade de tomar o território à força já também. Esse é o primeiro de uma série de destaques do nosso programa de hoje, falando do cenário internacional principalmente, mas eu não faço isso sozinha, estou muito bem acompanhada. Ronilson Pacheco e professor Alexandre Coelho aqui com a gente. Quanto tempo, professor? Feliz Ano Novo. Estava com saudade das suas análises. Boa tarde. Obrigado, é um prazer estar aqui. Feliz Ano Novo para você também. A gente retomar aqui, né, Ronilson, a importância de, para além do jornal, a gente poder ouvir nossos convidados também em sala de aula. Já tive o prazer de fazer isso com o professor Alexandre e com vocês sempre também. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, professor. Seguimos aí mais um dia nesse fim de semana com o mundo que não para, né? Mais um dia com mais desdobramentos. Exatamente, Nilson. Não, professor, eu inclusive queria aproveitar sua presença aqui com a gente para darmos um passo atrás na discussão em torno da Groenlândia, para ver então esse cenário mais essa frente de embate de Trump agora com a União Europeia. A gente está tendo então em andamento desde a tarde de hoje um encontro dos membros da União Europeia para entender como responder a mais uma ameaça de Donald Trump em torno da Groenlândia. Queria, para começar a nossa conversa, trazer um texto, uma análise que está no New York Times, logo abaixo de um artigo feito pelo presidente Lula, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas é um texto de opinião trazido por um ex-embaixador alemão em Washington, presidente da Conferência de Segurança de Munique, falando sobre as ameaças de Trump na Groenlândia. Ele que começa a análise trazendo aqui uma tradução livre, dizendo como Trump aparentemente leva a sério o desejo de conquistar a Groenlândia para os Estados Unidos, o que antes soava com a jogada mais aberta, vem sendo sublinhada cada vez mais, e que, no entanto, os europeus também levam isso a sério, que supor que a Europa aceitaria silenciosamente uma aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos e depois seguir em frente seria um erro. Eles seguem discorrendo, trazendo detalhes em torno das respostas das autoridades europeias que já vem vindo em torno dessa discussão, mas traz alertas importantes, principalmente para a situação da OTAN. Ele discursando aqui que a Groenlândia não é uma questão marginal para os europeus, que ameaças contra eles cortariam o coração da ideia de Europa e que o potencial para uma crise é real, que o que é mais confuso nessa discussão é que essa seria uma crise totalmente desnecessária e facilmente evitável, e que vai deixar os Estados Unidos mais inseguros, não o contrário, como definido por Trump. Eu queria uma primeira análise sua, então, de o que podemos ter, provavelmente, de respostas da União Europeia nessa reunião de hoje, e quando a gente olha para o todo, quais cartas que estão na mesa, professor, quando a gente fala de Groenlândia? Pois é, as atitudes de Donald Trump mostram exatamente que Trump, até ele mostra que o que ele quer mesmo é a conquista da Groenlândia, e mostrar depois internamente que, olha, graças ao meu mandato, à minha atuação, nós aumentamos o território norte-americano, e especialmente numa área estratégica. Porque, de fato, os Estados Unidos eles possuem diversas bases na Groenlândia, e um acordo um pouco mais amplo junto à Dinamarca e envolvendo a própria Groenlândia poderia permitir a atuação dos Estados Unidos de forma mais ampla e contundente naquela região. Não resta dúvidas de que a Groenlândia ela é estratégica, muito estratégica, não só por causa das terras raras, mas também por causa do caminho do Ártico, né? De fato, a China e a Rússia querem muito, se pudessem, também adquiririam a Groenlândia, mas não o fazem por questões de poder mesmo, poder militar,
E os Estados Unidos porque querem aí a Groenlândia, mas isso daí, de fato, mostra que é muito mais uma questão pessoal de Donald Trump do que, de fato, só a questão estratégica. Então, a reação aí da União Europeia, a reação inicial, inclusive, da União Europeia, tem sido muito cartorial, muito formal, inclusive, apenas com retórica. E isso se explica porque a União Europeia não tem condições, de fato, de se defender em relação à Rússia, por exemplo. Então, a União Europeia ainda depende muito do guarda-chuva nuclear e também da potência militar norte-americana no que se refere à OTAN, também ao gatilho da OTAN, de que diz o seguinte: o ataque a um é um ataque a todos, e aí entraria os Estados Unidos. É por isso que a União Europeia, inclusive, está muito reticente nas suas respostas. Com relação à reunião de hoje, acredito que não deve sair, digamos, muita coisa, a não ser mais retóricas do ponto de vista de ações coercitivas e de ações comerciais, né? Por exemplo, diminuir a participação das empresas norte-americanas em processos de compras públicas entre os países da União Europeia. Talvez essa seja uma das respostas. Mas essas respostas não serão contundentes, muito menos militares. A gente tem que lembrar que, recentemente, o Reino Unido, os países nórdicos, mas, se não me engano, a França, enfim, mandaram tropas para a Groenlândia. Mas para a gente ter uma ideia do nível de formalidade e de que forma a Europa está presa, do ponto de vista militar, aos Estados Unidos, veja, o Reino Unido mandou um general. Se não me engano, a Alemanha mandou 13 homens para lá. E entre os países nórdicos também. Ou seja, isso, inclusive, acaba sendo utilizado pelo próprio Trump como motivo de piada em relação à Europa, né? Quando ele fala que não adianta ter 2 trenós lá, que a gente vai, de qualquer forma, nem que seja à força, adquirir ou pegar de volta para nós a Groenlândia. Veja, a Groenlândia ela está anexada aí ao reino da Dinamarca até por questões históricas, né? Então, os argumentos de Donald Trump lembram muito, de certa forma, os argumentos utilizados também pela China em relação a Taiwan e também da Rússia em relação à Ucrânia, cada um ao seu modo, né?